Você é chato porque você escolheu ser. Não é porque o seu pai foi embora ou porque você viveu ou vive uma circunstância difícil. Pare de dar desculpas. Você não é um fracasso até que comece a colocar a culpa nos outros ou no ambiente. Hoje, eu quero contar para você a história de uma mulher africana que mesmo em meio a um ambiente tão difícil, ela tinha uma vida digna. Eu quero contar essa história para te inspirar, pois inúmeras vezes eu e você damos desculpas das mais variadas para justificar os nossos fracassos, o nosso mau comportamento. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. O Theodore Dalrymple, ele tem um livro chamado Nossa Cultura ou O que Restou Dela. Nesse livro ele conta uma história muito interessante. Ele conta... Quer dizer, primeiro ele conta sobre a história dele, que ele veio de uma família muito terrível. Em 18 anos que ele conviveu com seus pais, era apenas silêncio. Silêncio, silêncio em casa. Poucas vezes ele ouviu alguém conversando amorosamente entre eles. As poucas vezes em que havia som, era da mãe dele dizendo para o pai, você é um sujeito perverso. Mas ele conta que apesar desse ambiente ruim, ele conta que por meio das experiências que teve, da educação, ele não permitiu que esse ambiente negativo o prejudicasse. E aí ele conta uma história que talvez ajudou a moldar quem ele se tornou. Ele foi um psiquiatra em vários lugares do mundo. Ele trabalhou na África. E aí ele conta que enquanto ele trabalhava na África, ele conheceu uma mulher espetacular. Lá, os níveis de violência eram absurdos. Ele narra um episódio em que o chão do hospital estava assim, repleto de sangue por todos os lados. Mas mesmo assim, no meio desse caos, no meio desse inferno, ele conheceu essa africana, essa enfermeira. Ela era uma enfermeira. E a casa dela, ele fala, o país era um caos, desordem por todos os lados. Mas a casa dela era simples, um povo pobre, mas impecavelmente limpa, extremamente aconchegante. E aí ele dá um outro relato ainda mais impressionante dessa mulher, em que ele diz o seguinte, olhando à minha volta na cidade, comecei a ver que o uniforme branco imaculadamente limpo com o que ela aparecia todos os dias no hospital representava não um fetiche absurdo, não a imposição brutal de padrões culturais estranhos à vida africana, mas um nobre triunfo do espírito humano. Isso que ele está falando possivelmente tem a ver com aquela ideia marxista, os valores burgueses que são impostos sobre a cultura africana e por aí vai. Ele diz, para. Não. Aquela mulher ali era um exemplo de virtude, de triunfo do espírito humano, ou seja, no meio do caos, ela estava ali. Tem uma propaganda do Greenpeace, o Greenpeace, por sinal, é uma desgraça, mas a propaganda... O resto, acho que tudo é falso no Greenpeace, mas a propaganda era legal. Era um mar de concreto assim, e aí uma plantinha, no meio daquele mar de concreto. Inúmeras vezes é isso que a gente precisa ser. Um pinguinho de esperança, de virtude, no meio de um mar de imoralidade. Uma ilha de dignidade, uma ilha de amor, no meio de um mar de ódio, de revolta. Então, pare de dar desculpas. Você é tolo porque você quer ser. Não porque o seu pai foi embora. Você só usa isso como desculpa para se sentir melhor. Eu sempre gosto de contar essa história do Paul Washer. Ele conta que o pai dele faleceu e por isso ele se entregou às drogas, às bebidas, até que ele ouviu o evangelho. E ele entendeu, mentira, eu me entreguei às drogas, ao álcool porque eu quis. Mas eu usei a morte de meu pai como desculpa para que eu me sentisse bem comigo mesmo. Pare de ser insuportável, de ser tão frouxo, tão fraco, tão mimizento. Não é porque você tem uma doença. Porque mesmo aqueles que de fato são doentes, eu já vi dignidade em vários deles. Doenças terminais. E mesmo assim, um espírito firme, como o Provérbios declara. O espírito firme o sustenta na hora da doença. As dificuldades são reais. E para alguns é infinitamente mais difícil. Eu tenho dificuldades como qualquer um, mas eu sei, algumas pessoas que enfrentam problemas terríveis. Terríveis. Mesmo assim, às vezes nós usamos essas coisas como desculpa para soltar toda a podridão que há em nós. Afinal, é muito mais fácil abrir a torneira e deixar sair toda a sujeira que há em nós do que se controlar, do que controlar o seu espírito, do que se dominar, como a Escritura diz, e seguir o seu caminho. E sempre haverá um pastor molinho, louco para chamar você de coitadinho. Sempre haverá um psicólogo cobrando horrores
para passar a mão na sua cabeça dizendo que você não é mau caráter. Preguiçoso, fraco, mas doente, ou então é culpa dos seus pais ou alguma coisa nesse sentido, afirmando que a miséria da sua vida é falta de alguma substância química, de algum hormônio, ou então a razão do seu fracasso e infelicidade tem a ver com o seu passado, com o seu ambiente, com todo mundo, menos com você. A verdade é que todas essas desculpas que muitas vezes nós damos, que a gente acaba encontrando eco. A gente encontra eco na boca de muitos falsos pastores e falsos doutores. Essas desculpinhas que nós damos e que a gente consegue ouvir na boca dessa galera faz muito bem para o nosso ego, mas não nos ajuda em nada. Desde Adão, que o culpado pelas nossas misérias pode ser até Deus, menos nós. O que aconteceu, Adão? Resposta: a mulher que tu me deste. Eu estava bem sozinho, até que o Senhor teve a brilhante ideia de colocar Eva aqui. Nada é mais importante para a sua vida do que assumir responsabilidade por seus erros, por suas escolhas. E como é difícil, pois temos um coração enganador, diz a Bíblia, sempre nos defendendo, sempre distorcendo os fatos a nosso favor. Não é que você é irresponsável, você chega atrasado porque você é muito ocupado, diz o seu coração. E esse coração mentiroso se encontra com essas vozes mentirosas dizendo o que você quer ouvir. Aí a gente tem a combinação perfeita para o fracasso. A esquerda é uma dessas vozes que vai dizer que você é culpado por ser tolo, quebrado, fracassado, por conta do ambiente, é a classe opressora que te impede. E vamos falar a verdade, de fato tem uma classe opressora no nosso país. É a esquerda. É, claro, muito do que a gente sofre hoje, as condições terríveis, tem a ver com a esquerda. Mas enfim, eu sei que nós tendemos a gostar de ouvir tudo isso. Nós somos o que somos por culpa do ambiente, por culpa de uma classe opressora, por culpa de um pai, por culpa de um gene e por aí vai. A gente ama ouvir essas coisas. Você vai ouvir isso por todos os lados, você vai ouvir dos psicólogos que a culpa nunca é sua. Né? Em nome daquela fortuna que você paga para eles lá, você nunca é responsável. É claro que ele tem que falar isso, afinal, a psicologia é um negócio e você é um cliente e o cliente tem sempre razão. Você encontrará pastores tirando a sua responsabilidade. Muitos deles, influenciados pela psicologia, não pelo evangelho, vão começar a pregação deles, crentes de que estão falando do amor de Deus ao dizer: "Oh, o seu pai te abandonou, o seu mundo te feriu, blá 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 blá", e nunca te responsabilizando por seus atos. Isso não diminui os seus sofrimentos, que são reais. Mas mesmo em meio a esse mar de angústia e de sofrimento real, nós precisamos encontrar as nossas escolhas, onde as nossas escolhas nos moldaram. A gente precisa disso, porque para muitos pastores você não é um pecador, você é sempre uma vítima dos pais, do diabo, nunca responsável pelos seus atos. A verdade é que, a despeito de todo o sofrimento profundo que você talvez de fato viveu, você é responsável pela resposta que deu a tudo isso. Você não é um fracasso até que comece a colocar a culpa nos outros ou no ambiente, ou nas suas circunstâncias. Essa é uma frase que eu ouvi há muito tempo e continua muito viva para mim, como se eu tivesse ouvido hoje de manhã. A vida é muito difícil e fica mais difícil com o passar do tempo. Somos traídos, somos trapaceados, ficamos mais cansados, fisicamente, mentalmente. O tempo é cruel com todos. Mas se tem uma coisa que vai fazer com que você tenha uma vida melhor, uma vida digna. Eu não estou nem falando assim de ser um sucesso aos olhos do mundo, isso pode acontecer, espero que aconteça. Mas eu não posso garantir isso, eu sei que pastores e muitas vezes os coaches prometem, eu não posso prometer que vocês serão um sucesso aos olhos do mundo se vocês forem dedicados e por aí vai. Mas eu tenho certeza que eu posso garantir uma vida, eu não, né? A Escritura, uma vida digna, uma vida plena, para aqueles que assumem responsabilidade por seus erros, que não ficam o tempo todo presos em seu passado, presos na culpa, colocando a culpa em outros. Pare de reclamar, pare de ser frouxo, pare com isso. Nós não somos, como a esquerda declara, fadados a ser aquilo que o nosso ambiente é. O homem é fruto do meio e dizem eles. Ora, foi Rousseau quem disse isso. O homem é bom, mas o meio o corrompe. A tese é furada, pois se o homem é bom e a sociedade o corrompe, quem corrompeu a sociedade, já que ela é formada por este homem bom? Mas a mentira é um prato cheio na mão de políticos e demagogos e populistas. Fazer você se sentir fraco e vítima para que eles, o Estado, sejam o nosso Salvador. Mas a gente já tem um Salvador, que é Jesus, que nos redime de nossos pecados. E é impressionante como que a salvação se dá. Sabe como? Ela se dá por meio da fé. Quando nós confessamos que somos pecadores e estamos perdidos e confessamos que só Jesus pode salvar. É só isso. É só isso. Confessar que Ele é Deus e você é pecador.
Isso, o cristianismo exige isso. É tão simples assim? Não, de fato não. Para um homem caído como nós somos, que coloca a culpa até em Deus e nunca em si mesmo, é um verdadeiro milagre que alguém diga: Jesus é Deus e eu sou um pecador. É um verdadeiro milagre. Mas é assim que a salvação se dá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos salvar, nos redimir, nos dar nova vida. É isso, confessar. No meio de todos os sofrimentos que vivemos, enxergar como que nós damos desculpa para isso, como que inúmeras vezes nós somos fracos. Assumir responsabilidade, confessar nossos pecados, crer em Jesus e seguir em frente, perdoar aqueles que nos ofenderam. É isso que você precisa. É isso que você precisa. Creia, seja salvo, arrependa de seus pecados, perdoe genuinamente aqueles que te ofenderam e siga o seu caminho, sem dar desculpas. Sem dar desculpas. Isso não é diminuir o seu sofrimento, o que você enfrentou. Não, você sabe o que você enfrentou, os sofrimentos foram reais. Mesmo assim, caminhe, continue. Você não é um fracasso, até que comece a colocar a culpa nos outros ou nas circunstâncias. Continue. E aí eu tenho certeza, como aquela mulher africana, você pode viver em um ambiente difícil, mas mesmo assim a gente pode ter uma vida organizada, uma vida digna e que vale a pena. Deus abençoe. Deixe um comentário aqui do que você achou desse vídeo. Deus abençoe, até o próximo vídeo.